Boa tarde, que a paz de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que alegria poder estar aqui com você mais um dia, nessa tarde de quarta-feira abençoada, para esse devocional com o Senhor. Que o Senhor tenha liberdade de se manifestar ao nosso coração através da palavra, hoje lida do capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Vamos ver, o que esse capítulo traz de lições de edificação para a nossa vida. O primeiro versículo vai dizer assim: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: é verdade, lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Aqui vai dizer que os discípulos, naquele momento, faz um questionamento ao Senhor, demonstrando, a nossa fragilidade humana. Eles estão preocupados aqui em quem está no topo da hierarquia, quem é aqueles que se destacam no reino dos céus, quem é o maior, quem é aquele que fala, nossa, esse, é o bom, quando se fala do reino dos céus. Aí o Senhor pega uma criança, traz para o meio deles e vai dizer: se vocês não se tornarem, não se converterem como uma criança, vocês nem entrarão no reino dos céus, Quer dizer, muito menos estarão, entre os maiores. E aí ele vai dizer que aquele que humilhar uma dessas crianças, aqueles que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Qual é a maior característica da criança? Uma palavra que descreve muito bem a criança é a inocência. A criança não tem maldade. A gente já vê algumas características, desde o princípio, da inclinação da carne ao pecado. Quando a gente fala, às vezes, da criança não querer dividir um brinquedinho, que é essa parte egoísta, que você não precisa ensinar, parece que isso já nasce da nossa natureza, caída, natureza carnal. Mas a criança, ela é muito inocente. Vamos olhar pelo lado, quando o pai ou a mãe vai disciplinar a criança, vai trazer uma correção para essa criança, às vezes até numa orientação mais brava, ou um castigo, ou até mesmo usar de uma vara, na disciplina ali, a criança ainda estende a mão para a mãe ou para o pai, depois pedindo colo como consolo. Faz isso com um de nós, que somos adultos, que já tem a malícia, se a gente pede acalento para quem veio naquele momento nos confrontar. Porque nós não temos essa inocência. A criança, ela confia muito fácil, ela se entrega muito fácil. Agrada uma criança com uma bala para você ver o tanto que ela é inocente. Essa é a palavra. O Senhor que está ensinando para nós. Se a gente não se tornar inocente, puro, humilde como uma criança, se converter, tirar essas maldades do coração, a arrogância, a ignorância, o orgulho, a gente nem entrará no reino dos céus. Então aqui ele vai dizer: e quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. É bom a gente entender que naquele contexto, naquela época, as crianças nem tinham tanta proteção como tem nos dias de hoje. As crianças, vamos dizer assim, não era tão valorizada como hoje. Existe até o Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege, que defende os direitos. Naquela época não tinha isso. Naquela época, quem eram as pessoas que eram valorizadas? Eram as pessoas que tinham força braçal para trabalhar, para produzir. A criança, ela até era assim, a mulher que poderia gerar filhos, essa mulher ela era valorizada. Por quê? Porque ela dava descendência a um homem. Agora, a mulher também que não podia gerar filhos, ela também não era valorizada, porque ela era considerada uma mulher que não poderia deixar, descendentes ao marido, estender a genealogia do marido. Então a mulher não era uma mulher, naquela época era uma mulher valorizada, e o Senhor enalteceu o valor da mulher. A criança não era uma criança como nos dias de hoje, tão valorizada. A gente, tantas defesas para a criança, não fazia parte desse contexto. A criança era contada como mais um, até tornar uma certa idade e poder produzir e trabalhar e ajudar. Então aqui o Senhor está enaltecendo o valor dessa criança, que, vamos dizer, a gente tem muito mais que aprender com uma criança através da inocência dela do que ensinar. Versículo 6: e se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e esse fosse afogado nas profundezas do mar.
Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existem, mas ai de quem é responsável por elas. Então aqui o Senhor tem falado, e ai daqueles que enganam, né, que serve como um tropeço, como um atrapalho ali para o verdadeiro ensino na vida da criança, na vida dos pequeninos, que a gente seja uma palavra de verdade, ensino, que dentro dos nossos lares, para os nossos filhos, a gente venha, através da nossa vida, demonstrar quem é Deus e Jesus são os nossos filhos. Que os nossos filhos não sejam orientados a fazer, que eles vejam em nós o exemplo do que nós fazemos. Porque para nós é fácil falar, mas quem é pai, eu sou mãe de uma criança de 3 anos, eu percebo que eles repetem o que a gente faz e não o que a gente fala. Eu gosto de dar a comparação de que uma criança, quando o Senhor nos empresta um filho aqui na terra para chamar de nosso filho, Ele nos dá um filho como se fosse um caderno em branco. É nós que escreve neles, é nós que deposita neles, que ensina eles. O humano, ser humano, futuramente que eles se tornarão, depende da nossa influência sobre a vida deles. Eu e você tem sobre as mãos o poder de gerar bons ou seres humanos honestos, de caráter nessa terra. Mas se nós não vigiar e for pedra de tropeço a esses filhos, a esses pequeninos, nós também temos no poder da vida, né? Nós que somos pais e mães, de gerar, sim, vou usar até essa palavra assim, gerar monstros para essa terra. Homens e mulheres sem um pingo de amor e referência, que serão pessoas ruins sobre a terra, que não tem nenhuma referência que leva até Deus, nunca recebeu respeito, nunca recebeu amor, nunca teve compreensão. Então, aqui eu queria até ressaltar, eu queria te perguntar, qual tempo de qualidade você tem tirado para os seus filhos, que seja para os sobrinhos, para as crianças que estão ao seu redor, qual é a referência que você tem sido para elas? Eu, inclusive, ontem estava tendo um diálogo com a minha mãe e falei sobre isso, que os pais, eles facilitam a impressão que os filhos têm de Deus. Um bom pai e uma boa mãe deixa isso tão simples para que o filho compreenda que Deus, a paternidade de Deus sobre a nossa vida, o amor de Deus para conosco. E eu queria te perguntar, que tipo de Deus, que tipo de Jesus os teus filhos, essas crianças, os pequeninos que fazem parte da sua vida, vê através de você? Que isso nos traga hoje, nessa tarde, uma reflexão. Quando nós choramos aos pés do Senhor, quando nós clamamos, nós estamos acreditando que Ele virá ao nosso socorro, ao nosso auxílio. Quando um filho chora aos teus pés, quando um filho te pede atenção, principalmente nessa era que nós temos na disputa ali dos filhos, a nossa atenção pelo celular, pelas redes sociais, pela internet, pela televisão. Às vezes eu já presenciei o meu filho aqui do meu lado chamando a minha atenção e às vezes a gente tem que falar, nossa, né? Pôr do lado ali e falar, meu Deus, né? O que eu tô fazendo na minha vida? A atenção deles hoje é muito disputada com outras coisas. Então, qual que é a disponibilidade que eu tenho para o filho? Porque se ele chora, se ele faz às vezes até alguma má criação ali, alguma conduta errada, até mesmo para chamar as nossas atenções, como nós temos reagido a isso? Porque o Senhor, Ele reage com misericórdia. A gente chora e Ele vai falar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está falando que Ele nos visita e Ele nos traz o auxílio. Nós temos sido auxílios aos nossos filhos, que possamos, né, ainda nessa tarde, após o final da oração, tá falando ao Senhor, nos ensina a ser bons pais e mães aqui na terra, que sejam referências que levam até a Deus. Então, aqui tá falando, no versículo 8, que é uma parte também muito importante, eu gosto muito da palavra do Senhor, que vai dizer, se a sua mão ou seu pé leva você a tropeçar, corte-o e joga fora. Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. O Senhor está falando a respeito de cortar na raiz aquilo que nos leva a ter uma conduta pecaminosa. Ele está falando que a sua mão e seu pé, onde ela tem levado você, o que você tem pegado, onde você tem ido, o que você tem feito, se isso tem te feito a viver uma vida de pecado, arranque na raiz, tire, né? O Senhor está falando no sentido aqui,
figurado, ilustrativo, para uma vida espiritual bem profunda. Não tá falando pra você sair arrancando o seu braço aí, porque você pode trazer disciplina sobre a tua vida. Vou trazer um exemplo. Uma pessoa que assiste pornografia, a mão dela não vai involuntariamente pegar um celular e digitar lá na rede social, lá no Google, um site pornográfico. Não, o corpo dela, o pensamento dela também precisa conduzir ali, estar tudo ali voltado para isso. Mas quando ele fala de arrancar, que se for necessário, fique sem internet. Se for necessário, quebra seu celular. Se for necessário, arranque tudo que você puder para que você não seja levado a essa vida que te leva a pecar e vai roubar a tua salvação. Esse exemplo em si, a pornografia tem roubado, tem levado muitos casamentos ao fracasso, ao divórcio, por causa dessa conduta. Ou você controla os teus impulsos, ou os teus impulsos te controlarão. A palavra do Senhor fala que tudo é permitido, Ele te deu a vida e você faz dela o que você quiser, mas nem tudo te convém. Principalmente quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, então você tem que buscar, Senhor, isso te agrada? Isso glorifica o teu nome? Isso é o teu prazer sobre a minha vida? Não. Então não, me ensina então a viver nos teus propósitos, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. O ser humano, quando ele não refreia os seus impulsos, os seus anseios e desejos, ele vai ser dominado e vai ser morto por isso. Se nós não controlar as nossas vontades, nós vamos ser mortos pelas nossas vontades, porque o nosso coração é enganoso. Quantas vezes a gente deseja algo hoje e amanhã a gente nem é isso que a gente mais quer? Então, a verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação dessa vida é ter uma vida com Jesus. É pôr a cabeça no travesseiro no final do dia e falar, Senhor, eu sei que Tu estava comigo e continua estando comigo nessa noite e vai acordar comigo, o Senhor está do meu lado. Então o Senhor fala, tudo aquilo que te escandaliza, tudo aquilo que tem te levado a pecar, seja amizade, seja influência, seja um programa. Eu já cheguei às vezes a assistir algumas séries, até mesmo na Netflix, que eu falo assim, nossa, nessa parte, será que o Senhor está aqui comigo assistindo? Isso tem base bíblica? Essa exposição demais do corpo, o Senhor tem prazer nisso? Não, então isso não é para mim. Então, eu não trago para a sala da minha casa, eu não sirvo, né, ou na mesa ou no quarto da minha casa, aquilo que não agrada ao meu pai. O que não agrada ao meu pai não é bem-vindo dentro da minha casa. Estou falando de Deus, né, o nosso Pai Deus. Então, por quê? Se você levaria lá para casa da sua família, dos seus pais, vamos supor, num domingo você vai fazer uma visita para seus pais, você levaria alguém ali que você sabe que já feriu seus pais para poder entristecer? Não, a gente humano, a gente tem que orar, né, pelos que nos perseguem, pelos nossos inimigos, mas a gente mantém uma certa distância, até por segurança, né? Ora, busca a Deus por ele, não tem, o Senhor fala que a gente não tem que guardar mágoa, ressentimento, mas a gente não fica ali naquele convívio desnecessário. E por que dentro do nosso lar, a gente às vezes traz para nossa casa aquilo que a gente sabe que não agrada ao Senhor? Se a gente fala que o centro da nossa casa, que o trono da nossa casa está sentado por Ele. Então nós precisamos avaliar isso. É disso que o Senhor está falando. É melhor você perder algo na tua vida, arrancar na raiz, assim, Ele vai citar tão seriamente como um membro do seu corpo, o que você tem assistido, o que você tem visto. É melhor você arrancar o olho para não ser levado numa vida de pecado, do que com os dois olhos, com o corpo inteiro, você ser lançado ao fogo do inferno. A condenação, ela é séria e ela é verdadeira. Ao final da sua vida, você só tem dois caminhos. A eternidade você vai passar ou no inferno ou no céu, acreditando ou não. Então, que a gente possa pedir sabedoria para Deus para arrancar mesmo, né? Eu vou frisar isso, arrancar na raiz, tirar da nossa vida, ainda que doa, aquilo que tem feito a nossa vida, tem levado, influenciado a gente a ter uma vida distante do Senhor. Versículo 10. Fiquem atentos para não desprezarem nenhum destes pequeninos, porque eu afirmo a vocês que os anjos deles lá no céu veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se desgarrou? E se consegue encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim não é a vontade do Pai de vocês que está no céu, que se perca um só destes pequeninos. A vontade do Senhor é que nenhum de nós venhamos se perder. Então ele está dando um exemplo.
Aquele que tem lá 90, tem 100 ovelhas. De repente ele vê que uma se perdeu no caminho, se embaraçou ali no meio do caminho, e ele deixa por amor, deixa as 99 e vai atrás dessa e traz para si, e ele fica muito alegre quando ele consegue restaurar aquela, porque ele não tem prazer em nenhuma vida perdida. Aquela cruz que Jesus carregou, onde ele foi pendurado, ele deu sua vida, seu sangue naquela cruz, é para toda a humanidade, para toda. Então por que não são todos que entrarão no céu? Porque aí ele não obriga você ir até ele. Ele não te obriga a servi-lo. Ele morreu, ele pagou o preço por todos nós. Mas se você fala, não, eu não quero servir Jesus, não quero ter uma vida com ele, eu quero fazer da minha vida o que eu quero, independente do que ele pensa ou deixa de pensar, ele é tão educado, ele é tão amoroso, que ele, ainda que doa, ele te deixa tomar as decisões da sua vida. Imagina essa ovelha, né? É claro que um animal a gente percebe que não tem vontade própria, mas se ela fica ali se debatendo, ela não quer, ele não vou de jeito nenhum, não quero com você, eu quero ficar aqui, então fica. Mas a ovelha que às vezes está machucada no meio do caminho, perdeu o rumo, está sem direção, está precisando de tratamento, de amor, de consolo, o bom pastor vai aonde a gente está. Não sei com você, comigo foi assim. Eu não tinha valor nenhum, eu estava perdida nas decisões que eu tinha tomado na minha vida, abandonada, e ele foi lá com o seu bom cheiro, seu perfume, seu amor, tua graça, me abraçou, me trouxe para perto, e hoje eu tenho a alegria de falar que eu tenho um bom pastor. Eu tenho dono. Isso para mim é maravilhoso falar isso. O meu dono é quem morreu, aquele que morreu por mim na cruz, que pagou o preço muito alto, que eu nem merecia, mas ele se doou por mim, e hoje eu posso chamá-lo de pai. Olha que maravilha, isso é muito maravilhoso. O versículo 15. Se o seu irmão pecar contra você, vai, repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3, todas as questões sejam decididas. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Em verdade lhes digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui ele está falando como deveria ser a nossa conduta diante de uma pessoa que nos entristeceu ou falou alguma coisa, né, que pecou contra a gente, que você chegue no particular, sem expor. Nossa, você fez isso, eu fiquei triste, não é melhor se a gente analisar o que aconteceu? E se essa pessoa, nossa, realmente, agora pensando bem, eu vi que eu não fiz certo, você ganhou seu irmão. Se você não conseguiu, que leve 2 testemunhas, não para tirar satisfação, mas por amor àquela alma, para que aquela alma não se perca. Nossa, vim aqui conversar com você sobre o que aconteceu, achei que assim, vamos pensar onde a gente pode ajudar, essa conduta não foi certa, mas com amor, misericórdia. Se eles não concordar, então exponha isso à igreja, a igreja no particular ali, numa reunião ali, possa analisar, aconselhar, e se de tudo, a pessoa não reconhecer, não quer, tá naquela vida errada e não reconhece, daí não tem como, porque o pecador precisa reconhecer que ele necessita de perdão, reconhecer os seus pecados, então aí ele é considerado um gentil, quer dizer, não faz parte mais, então ele será desligado da comunhão ali da igreja. E aí que no versículo 21, aí ele tá falando também da comunhão, se 2 concordarem em pedir uma coisa, o Senhor Jesus sempre fala muito a respeito da comunhão, de se unir num propósito, de se unir num desejo, num pensamento, onde houver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vós, né? Tá falando da gente sempre ter, né, alguém ali do lado em comunhão para buscar ao Senhor. 21. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não diga você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino do céu é semelhante, aí aqui ele vai trazer uma parábola, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o senhor desse servo ordenou que fosse vendido ele, a mulher e os filhos e tudo que
possuía e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se dele, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão com o seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se o senhor, entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um a seu irmão. Eu acho essa passagem a respeito de perdão a mais forte da palavra do Senhor. Vamos entender. Aqui ele está trazendo um exemplo, né? Dizendo que um senhor resolve: vou sentar hoje, vamos ver como é que tá as dívidas aqui, vamos, né, pôr as coisas a limpo. Aí trouxeram diante dele um homem, um dos seus servos, que devia para ele 10.000 talentos. Vamos entender o que é isso. Um talento valia 60.000 denários. E o que é um denário? O denário era a moeda daquela época, que equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador. Mas vamos supor assim, como se fosse R$50 o dia de trabalho. Então, um talento era esse valor pago por um dia. Um talento, vamos trazer para os nossos dias de hoje, R$50. Um denário, R$50. Um talento é 60.000 denários. Então, vamos supor que se ele devesse, que esse senhor devesse para eles um único talento, ele deveria para eles 60.000 dias de trabalho. Já seria uma dívida enorme que daria um maior trabalho para ser pago, e se ele conseguisse romper esses 60 dias ali de trabalho, ele quitaria a dívida. Porém, a dívida dele não era de um talento, a dívida dele era de 10.000 talentos. Aquele servo devia pro senhor 3 bilhões de reais, mais ou menos, né? Vamos falar 3 bilhões de dólares, então a gente sabe que no real é um pouco mais, mas naquela época era uma dívida impossível de ser paga. Naquela época, naquele contexto, ele ressaltou dessa maneira para entender que aquela dívida, ele morreria na prisão. Ele não teria condições nenhuma, não tem que ele vendesse naquela ocasião que ele poderia quitar essa dívida. Hoje, às vezes uma empresa, né, multinacional que às vezes fale, pode até chegar ao ponto de arrecadar aí essa tamanha dívida. Mas naquela época, nesse contexto, o Senhor Jesus estava querendo dizer bem claro: esse homem devia a esse rei, né, uma dívida impagável. E aí ele até vai dizer assim, que venda a mulher, que venda o filho, e tudo que ele tem, vamos supor assim, tudo que ele pode oferecer, que é isso que... E aí eu considero como paga. E aí ele implora misericórdia, ele fala assim: tenha paciência que pagarei tudo a você. Mas como ele sabia que não tinha como ser paga, ele perdoou, porque ele se compadeceu do seu servo. Aí vai dizer que ele saindo dali, ele saiu dali 10.000 talentos mais rico. Ele não tinha mais essa dívida foi perdoada. E esse senhor que perdoou a dívida, né, vamos dizer num sentido assim, ele estava 10.000 talentos mais pobre. Ele aceitou essa situação, ele não ia ganhar nada por aquilo, ele perdoou. Não, vai em paz, tá tudo certo entre nós. Porém, esse servo vai dizer que ele sai dali e ele encontra um conservo que devia para ele 100 denários. Lembra que eu falei que um denário era como se fosse um dia de trabalho? Então ele devia para esse homem 100 dias de trabalho. Que hoje, fazendo uns cálculos, né, se era R$50 o dia, R$5.000. O que é? R$5.000 é uma dívida assim,
até alta. Mas o que é 5 mil reais comparado a 3 bilhões de reais? Era uma dívida muito inferior. Era uma dívida que tinha condições de ser paga. Ele poderia fazer um parcelamento ou entrar num acordo com ele pela misericórdia. Mas ele, da mesma maneira que ele fez com o senhor, o conservo fez com ele, pediu misericórdia, pediu para ter paciência, que ele pagaria, mas a conduta dele foi pegar ele, lançar na prisão, e ele não perdoou. Aí, os companheiros que estavam ali presenciaram a situação foi e contou ao senhor, ó, você acabou de perdoá-la aqui, essa enorme dívida, e ele logo alcançou outro ali que era uma dívida muito, muito menor, e ele não perdoou. Aí ele manda trazer de volta. Aí ele manda e ele fala, né, será, no versículo 33, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo ao carrasco, até que lhe pagasse toda a dívida. É uma ilustração, mas imagina, ele tinha acabado de sair dali com liberdade e agora voltou e foi condenado por causa de uma conduta dele. Aí Jesus vai frisar, assim também será o meu Pai que está no céu, o que ele fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um do seu irmão. Porque ele está respondendo a pergunta de Pedro, que vai dizer, eu tenho que perdoar até 7 vezes no dia? Ele fala, não, 70 vezes 7. Ele está querendo dizer assim, então, quantas vezes você for magoado, entristecido, você tem que liberar perdão. Aí ele está nos fazendo pedindo para que a gente faça uma análise do perdão que a gente já recebeu. Queria te perguntar, o estado do pecado que eu e você estava diante de Deus, tínhamos condições de quitar essa dívida? Desde o Antigo Testamento, lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva decreta a independência ali de querer ser sem Deus, de desobedecer a ordem, a orientação do Senhor, e foram levados pelos seus impulsos, foram seduzidos, né, pelo diabo desde o princípio, eles se tornaram, eles saíram, né, vamos dizer assim, da essência, do propósito. Ali entrou o pecado na humanidade. E dali, ele vai dizer, acho essa parte assim muito interessante, que eles vão colher, eles vão pegar, vai costurar folhas de figueiras para tampar a nudez. É aquele famoso deu um jeitinho no pecado que eles cometeu. Ai, nossa, o Senhor vai aparecer aqui e nós estamos nus, né? A malícia entrou, a maldade entrou, o pecado. Nossa, vamos tampar, né? E ali vai dizer que quando o Senhor aparece, que é extremamente triste o cenário. Eles ouviram a voz de Deus e o que antes trazia... qual que é a palavra? Aquilo que trazia o prazer, a alegria, o vigor, o ápice da felicidade que era naquele virar do dia, naquele momento quando eles ouviam a voz do seu Criador, poderiam se relacionar com Ele. Naquele momento se repetiu a voz, mas o que gerou neles foi o temor, o amor, a alegria, a paz, a presença, o privilégio se tornou em medo por causa da desobediência. E aí eles deram um jeitinho, ele vai perguntar onde vocês estão, né? O que aconteceu para que vocês chegassem a esse ponto? Aí Adão culpa a Eva culpa a serpente, e aí olha que tristeza, nem reconhece seus próprios deslizes, seus pecados. Por isso que tanto é frisado a mensagem no Novo Testamento que a gente precisa reconhecer, se arrepender dos nossos pecados, independente de quem nos levou, de quem nos influenciou. Cada um responde por si. E aí o Senhor vai os cobrir com pele de animais. Que pele? Da onde veio essa pele? Como é que está esse animal? Está morto. Precisou, então, a primeira morte de um inocente para tampar o pecado. Um animal inocente morreu para que a pele dele fosse oferecida como vestes. Porque a folha de figueira, quanto tempo duraria? Quantas tempestades, quanta chuva, quanto calor? Semanas? Meses? Impossivelmente 2 meses. Então o Senhor, ele vem e ele, né, oferece a pele, a túnica de pele de animal para ser roupas mais resistentes. E ali a gente aprende uma grande lição, que se eu não me engano está lá em Hebreus 9, que vai dizer que sem derramamento de sangue
não há remissão de pecado. O salário do pecado, o pecado tem um preço. O salário desse pecado é a morte. Então, morte fala de sangue. Então, precisa de ter sangue derramado para ter remissão de pecado. Naquele princípio, começou com animais, os sacrifícios de animais, que tudo tipificava, né, já o que o Senhor ia trazer através do tabernáculo, as orientações a Moisés, ao povo, para entender a seriedade do pecado. E aquele sacrifício de animais não era um sacrifício que prevalecia, era um sacrifício daquele momento. Ele pagava os preços daqueles pecados que foram cometidos até ali. Os nossos pecados precisariam de novas mortes, de novos animais oferecidos. Até que veio o nosso Cordeiro Imaculado. Até que veio a nossa Páscoa. Nós não estamos chegando aí nas vésperas da Páscoa. Até que veio o nosso Cordeiro mudo, que se ofereceu em holocausto pela minha vida e a tua. Aquele que deu a vida, que derramou sangue para ser a moeda de troca pela nossa liberdade em Cristo. Que lindo isso! Ele pagou a nossa dívida. Nós não tínhamos o que oferecer. O maior que nós podemos oferecer é a nossa vida, mas nós somos manchados pelo pecado. Quem fala que não peca, já está pecando só de falar. Nós, seres humanos, estamos sujeitos ao pecado todos os dias. O orgulho, a arrogância, o ciúme, a insegurança, o falar, o criticar. Nós pecamos todos os dias, mas o sangue de Cristo naquela cruz, que foi derramado há mais de 2000 anos, ele libera perdão todos os dias para nós. A palavra do Senhor vai dizer em Lamentações que as misericórdias do Senhor, essa é a causa de não sermos consumidos. Esse Senhor que perdoou a dívida é o nosso Senhor. Ele que um dia chegou até nós e falou: minha misericórdia te alcança e eu te purifico do seu pecado, eu perdoo a sua dívida imensa comigo. O Senhor já perdoou os pecados que nós já cometemos e que a gente ainda vai cometer. Porque o sangue dele é purificador. Ele lava as nossas vestes. Lá em Apocalipse vai falar que bem-aventurado aqueles que lavaram suas vestes e tornaram elas como alvas brancas como a neve, através do sangue do Cordeiro. A chuva de sangue caída sobre aquela cruz, sobre aquele madeiro, é o que purifica a minha e a tua vida. E aí eu quero finalizar te perguntando: e o porquê que nós temos tanta dificuldade de perdoar o nosso próximo? Como dói quando alguém nos conta uma palavra que a pessoa falou da gente que nos entristece, uma acusação, uma afronta, ou às vezes só repetiu, ficou sabendo aquilo que nós falamos. Como dói! Mas o Senhor nessa tarde nos faz pensar, anota num papel o que aquela pessoa fez com você, e no outro lado anota o que você também já pode ter feito com aquela pessoa ou com outras pessoas, ou o que você já fez para Deus, mas Ele não te perdoou. Em todos os momentos, quem nunca passou por isso? Quando vem, até nós, alguém falou isso de você, ou alguém fez isso com você, alguém te traiu, aí você fala assim: nossa, eu não quero nunca mais olhar na cara daquela pessoa. Quem nunca falou isso? Mas foi isso que o Senhor falou para nós? Você tá cheio de pecado, você tá tudo sujo, tá corrompido, e eu não quero olhar na sua cara? Não, o Senhor falou para nós: mas venham a mim, vinde a mim, eu te alivio, te trago descanso, eu paguei o preço por você, eu sou o seu Senhor, eu já te justifiquei naquela cruz. Que possamos ser misericordiosos como Jesus, porque nós, como esse Senhor, como esse servo, a gente não tinha condições de quitar a dívida, e a misericórdia dele nos alcançou. Que possamos também ser misericordiosos por aquele que nos ofende. Tanto que nós falamos isso no capítulo 6 de Mateus, que lá na oração que tem como base, do Pai Nosso, a oração que o Senhor está nos ensinando, ele vai dizer: perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, essa oração, ela é uma condenação para nós mesmos. Se o Senhor vai me perdoar conforme eu tenho perdoado as ofensas que chegam até mim, então eu tenho que ter um coração perdoador, porque eu perdoo e o Senhor me perdoa. E se eu não perdoo? Talvez você que está assistindo esse vídeo, o Senhor te conduziu aqui, porque quanto tempo faz que você remói no seu coração, na sua mente, uma situação tão passada, que já passou, que libera perdão. Uma vez eu ouvi
de um pregador que eu admiro muito, Hernandes Dias Lopes. Ele vai dizer que o remorso, a mágoa, a falta de perdão é como você tomar um copo de veneno desejando que o outro morra. A mágoa, ela gera raiz em você. O ressentimento gera em você. Isso aí tá te apodrecendo por dentro. O perdão é libertador. Mas a gente só consegue liberar através da ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Peça ajuda para ele nessa tarde, para que ele te faça lembrar tudo aquilo que Jesus fez por você, que é infinitamente maior do que isso que te ofendeu. Perdoe a dívida, porque aqui no final, sabe qual é a consequência para aqueles que não perdoam? Assim também o meu Pai, que está lá no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem a cada um do seu irmão. O que foi feito aqui? Ele falou, tinha te perdoado, mas eu vou te lançar na prisão. Pro resto da vida. Porque ele nunca ia conseguir saldar essa dívida. Pro resto da vida, na eternidade, não nessa vida, na outra, as pessoas padecerão ao fogo do inferno. Simplesmente, às vezes, porque deixou de liberar perdão. Libera perdão, porque um dia você foi perdoado. Vamos orar ao Senhor nessa tarde, agradecendo por essa maravilhosa palavra. Senhor, meu Pai, nossa, como é gostoso ouvir Tua palavra, Senhor. Como é gostoso ouvir Tua voz e sentir o calor da Tua presença. O Senhor está aqui conosco, se revelando a nós, nos mostrando a importância de sermos inocentes, humildes como uma criança, nos ensinando a importância de saber lidar com os impulsos do dia a dia, cortando pela raiz aquilo que tem nos feito, nos levado ao pecado. E aqui para finalizar, que linda essa comparação, que nos faz lembrar como éramos devedores diante de Ti, e somos eternamente devedores diante de Ti, mas como Teu sangue naquela cruz quitou a nossa dívida, ali naquela cruz o Senhor assinou a nossa carta de alforria e nos libertou da escravidão do pecado. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que entregaram a vida a Cristo, que são dirigidos por Cristo, que falam como o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Que alegria! E assim nós queremos te pedir que o Senhor nos torne, através do Teu Espírito Santo, sensíveis para saber que a nossa guerra não é contra a carne, que quando vier uma conversa, que o inimigo traz aos nossos corações, ao nosso conhecimento, das pessoas, que as pessoas estão falando a nosso respeito, pensando a nosso respeito, que a gente também possa se lembrar do que a gente também fala, faz com os outros, que todos nós somos pecadores, mas que um dia nós recebemos perdão, que um dia esse perdão nos alcançou, nos purificou, e nós precisamos repetir isso às outras pessoas. O que é bom, a gente semeia, a gente oferece, a gente ensina. A maior bondade que um dia nos alcançou foi o preço de Jesus ali na cruz. O Senhor vai dizer em João que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o Senhor enviou o seu Filho a morrer por nós. Essa é a nossa Páscoa, Senhor. É a vida gerada em nós através da morte de Cristo, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia e está nos aguardando aos braços do Pai no céu, que logo, logo chegará. Nós te pedimos, Senhor, nos ensina a amar as pessoas como a nós mesmos e amar o Senhor sobre todas as coisas. Eu te louvo por essa tarde de quarta-feira, por esse dia maravilhoso, que o Senhor nos possa dar uma noite abençoada e, permitindo o Senhor, amanhã estaremos aqui para a honra e glória do Teu nome. Obrigada, meu Pai. Amém. E assim eu me despeço de você. Que essa palavra maravilhosa possa confortar seu coração, te confrontar e te abençoar. Fica com Deus. Até amanhã.